Bom dia a todos. Olha, então eu estava aqui apresentando o professor João Paulo Vergueiro. Ele é diretor para a América Latina e Caribe da Giving Thursday, professor e coordenador do Fundo de Bolsas e do Alumni na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Ele é doutorando em administração, especificamente aí na área de filantropia, na Fundação Getúlio Vargas, então tem tudo a ver com o nosso dia a dia das nossas instituições. Ele foi diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos no período de 2015 a 2023, então enfrentou inclusive captação de recursos na pandemia, é conselheiro da Fundação Amor Horizontal, da Kibnolé, da NHR e do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Então, eu passo desde já a palavra para o nosso convidado e parceiro, o professor João Paulo, lembrando a todos os presentes que estão conosco através do aplicativo Zoom, que podem acessar aí a plataforma para nos enviar as mensagens, dúvidas, porque a gente, como em todos os Axis às 10, são 40 minutos de exposição do nosso palestrante e 20 minutos depois de interação para a gente poder tentar esclarecer alguma dúvida. Também agradeço a todos os presentes, inclusive os nossos amigos e parceiros do Axis Instituto, consultores, que estão também acessando através do YouTube. Professor, muito obrigado pela presença, desde já, um bom encontro, e eu vou aqui acompanhando o senhor. Fique à vontade, por favor. Obrigado, Márcio. Muito obrigado, Sebastião, Ricardo também que organizaram tudo isso. Bem, bom dia para vocês. É um prazer estar aqui, participando e compartilhando e partilhando com vocês desta manhã e deste bate-papo sobre captação de recursos. O Márcio já me apresentou. Eu vou falar um pouquinho mais de mim e vou dizer para vocês que fiquem à vontade para ir trazendo já as questões de vocês aqui no bate-papo. Eu vou abrir uns slides, mas eu tenho o péssimo hábito de querer ficar controlando tudo quando eu estou apresentando, né? Então eu vou, dependendo das questões que vocês trouxerem, eu já vou respondendo, durante a minha própria fala, não tem problema nenhum. Mas a gente, de fato, tem que acabar às 11 horas. Eu mesmo tenho um compromisso online logo em seguida. Eu sou aqui de São Paulo, tá, gente? Resido aqui na cidade de São Paulo. Trabalho muito de casa mesmo. Até como o Márcio falou, eu sou diretor de uma organização internacional que é o Giving Tuesday. O Giving Tuesday faz o Dia de Doar. Não sei se vocês conhecem já o Dia de Doar. A gente fala um pouquinho daqui a pouco sobre essa iniciativa global que promove a generosidade, que promove o bem comum. E eu sou diretor do Dia de Doar, que lá fora se chama Giving Tuesday, para a América Latina e para o Caribe. Mas até janeiro, nos últimos anos, eu fiquei muito ligado à ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que é uma ONG que existe para promover o tema da captação de recursos, para fortalecer o tema da captação de recursos. E é por isso que eu estou aqui hoje, né, para falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, sobre captação de recursos. Eu tenho alguns slides que eu vou compartilhar, coisa muito simples. Esses slides a gente pode mandar depois para vocês, eu mando aqui para o pessoal encaminha, não precisa se preocupar em tirar print, mas os meus slides geralmente são uma imagem, uma palavra. Eu trabalho em cima da imagem mais do que trazer um monte de conteúdo na tela, né? Até para tornar dinâmico e para tornar o foco naquilo que eu estou falando e não na tela. Então, também não se preocupem tanto com isso. E, além disso, do mais está sendo gravado aqui, esse papo está sendo gravado, então vocês não vão perder jamais nenhum conteúdo, seja dos slides, seja do que eu falar. Não se preocupem. Então, nosso tema é captação de recursos. Eu reconheço pela conversa que eu tive com o Sebastião, com o Ricardo, eu entendo que a maioria de vocês já faz parte, né? É parte, lidera alguma organização sem fins lucrativos, algum movimento, alguma iniciativa sem fins lucrativos na sua comunidade, na sua região, no seu território. E captação de recursos é uma competência que todo mundo, todos nós, deveríamos nos preocupar desde a origem, né? Captação de recursos tem várias definições para captação de recursos e tem vários nomes para captação de recursos. Alguns vão chamar mobilização de recursos, outros vão chamar desenvolvimento institucional. Eu já vi até área de investimento social,
vendas, tem vários nomes para captação de recursos. Para mim, o que é mais importante quando a gente fala de captação de recursos é saber que a organização tem a preocupação, tem o cuidado com a sua receita. Captação de recursos, para mim, é a organização ou a iniciativa, quando ela não é formalizada, é a organização ter o cuidado e priorizar que ela tenha receita no dia a dia das suas atividades. O que é muito comum na nossa área, né, no setor sem fins lucrativos, no setor filantrópico, no nome que vocês quiserem dar, é muito comum a gente se preocupar só com o projeto, a gente se preocupar com atendimento, a gente se preocupar apenas com a nossa causa. Não tem nenhum problema em se preocupar com a causa. O problema é a gente não se atentar à necessidade de gerarmos receita para financiarmos a nossa causa. Então, quando a gente fala de captação de recursos, a palavra mais importante para mim é receita, porque isso significa gerar os recursos necessários para que a gente possa impactar a vida das pessoas, para que a gente possa mudar o mundo. Gerar todos os recursos. A gente precisa de recurso financeiro, a gente precisa de recurso voluntário, a gente precisa de doações, de tempo, de produtos, de dinheiro, mas é fundamental que uma organização priorize, seja estratégica na sua geração de receita. Quando uma organização capta, quando uma organização capta, ela está gerando a receita necessária para desenvolver as suas atividades. E receita, gente, o recurso que a gente precisa, não vem do nada, né? Não é só porque a gente tem um bom projeto que vai aparecer dinheiro na frente da gente, não é só porque as nossas intenções são boas, são puras, que naturalmente vai aparecer recurso para a gente viabilizar a nossa atividade. Gerar receita, ou seja, captar recursos para uma organização, vem de planejamento, vem de estratégia, vem de tempo, vem de estrutura. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos minutos também. Mas é fundamental, é a mensagem mais importante que eu passo quando eu falo de captação de recursos. É uma palavra que eu tenho utilizado cada vez mais: receita. Toda organização, toda iniciativa sem fins lucrativos deve priorizar, deve ser estratégica na sua geração de receita. Não dá para pensar apenas na despesa, que é o projeto. Não dá para pensar apenas no atendimento, não dá para pensar apenas na ponta. A gente tem que pensar em viabilizar os recursos necessários para garantir que o nosso impacto, o nosso projeto seja independente, seja financeiramente sustentável, seja viável do ponto de vista prático, né? E isso é muito comum no Brasil inteiro. Quantas vezes eu já não vi organizações que eram criadas primeiro para fazer o atendimento, para resolver o problema daquela causa, né, que estava ali na frente, daquela causa tão necessária, e deixava para pensar na receita só depois. Não, primeiro vamos atender as pessoas que estão precisando. E realmente a necessidade está lá, a gente não, né, não despreza a necessidade, mas não pensavam em como tornar esse atendimento sustentável do ponto de vista financeiro com o tempo, no decorrer do tempo. Não pensava em gerar receita. Já conversei com muita gente sobre isso, né? Gente que estava abrindo ONG, tinha dinheiro, às vezes a pessoa era filantropa, ela tinha dinheiro do bolso dela para investir num projeto, está criando uma ONG, colocando lá R$ 50.000 em 2 anos de projeto. Aí eu perguntei, e aí, quando acabar o dinheiro? Aí ela me respondia, quando acabar a gente vai captar. Não é quando acabar, é desde o começo, né? A não ser que ela vá bancar a organização até o fim, é desde o começo a gente pensa em como trazer recursos, em como trazer receitas. E, gente, espera um pouquinho que coisas do online, chegou uma encomenda aqui em casa, eu vi o grito chamando o nome da minha esposa, então chama alguém para ajudar aqui. Peraí. Pronto, já teve gente que foi me ajudar. Os cachorros estão latindo até por causa disso. Chegou a encomenda da quinta-feira, gente. Todo dia aqui em casa, em especial a minha esposa que adora o Mercado Livre. Sempre vem uma coisinha nova aqui em casa. Bem, então captação de recursos, para tentar não perder aqui o fio da meada. Captação de recursos é a capacidade de uma organização de gerar receita, de pensar estrategicamente na sua receita. Se tem uma mensagem, algo que é importante dessa nossa conversa, desse nosso papo hoje de manhã, é garantir que vocês entendam que o nome não é captação de recursos, o nome não importa, pode chamar do que vocês quiserem. Tem gente que não gosta desse nome, captação de recursos. Mas o que é fundamental para mim é garantir que vocês entendam
que a iniciativa de vocês tem que pensar também em como gerar receita para garantir que o impacto que vocês querem trazer para a sociedade seja permanente, que não acabe amanhã porque faltou recurso, que não acabe amanhã porque faltou dinheiro. Aliás, a principal receita que a gente precisa gerar para a nossa organização é o dinheiro. Não tem como a gente fugir disso. Não tem. Por mais que às vezes a gente queira, não ter que pensar em como trazer dinheiro para a nossa organização. Não tem como a gente fugir, porque a gente tem que pagar a equipe que está envolvida na iniciativa, a gente tem que pagar a contabilidade para fazer a gestão da nossa organização, a gente tem que pagar as despesas de escritório quando a gente tem uma sede, e essas despesas todas a gente paga com dinheiro. Não paga com doação de produtos, com doação de tempo, com doação de voluntariado. Então, na captação de recursos, quando a gente começa a ser estratégico, quando a gente começa a priorizar o tema da captação de recursos, a gente prioriza e a gente lembra que o primeiro recurso que uma organização precisa trazer é o dinheiro, é o recurso financeiro. De novo, todos os anos a gente tem que ter uma entrada maior de dinheiro do que a gente tem de saída de dinheiro na nossa organização, né? E o recurso que a gente e o dinheiro, e qual é o melhor dinheiro que a gente pode ter? Eu vi que estão chegando algumas perguntas para mim, depois eu vou respondendo ao final, a não ser que eu vejo que são importantes já responder diretamente aqui. E qual é o melhor tipo de dinheiro, né? Qual é a melhor forma do recurso chegar? É, do ponto de vista da captação de recursos, do ponto de vista da nossa estratégia de captação de recursos, de como a gente quer buscar ser financeiramente independente, o melhor tipo de dinheiro é aquele que chega, primeiro, não carimbado. Ele não vem para um projeto, ele vem para a minha organização. Ele vem para minha iniciativa. Eu uso o dinheiro da melhor forma possível para minha iniciativa, para minha organização. E não alguém que me diz, alguém que fala para mim, tá aqui esse recurso, você usa do jeito que eu estou falando que você deve usar, nessa linha, nessa linha, nessa linha. O governo faz isso. Quando a gente trabalha com dinheiro público, e o governo é um grande financiador do setor sem fins lucrativos. Quando a gente trabalha com dinheiro público, o governo diz onde a gente pode gastar. Nessa linha, nessa linha, nessa linha. O governo chega a dizer quanto a gente deve remunerar os profissionais que trabalham com a gente, né? É um recurso carimbado. Para muitas organizações é importante, o governo, inclusive, é um grande financiador do setor, mas não é o melhor dos recursos que a gente quer. A gente quer um recurso que não seja carimbado, que venha para a organização e que a gente use do jeito que a gente melhor entende que deve investir, que deve aplicar esse recurso. E além de não carimbado, a gente quer um recurso que seja recorrente. O melhor dinheiro que pode vir para a nossa organização é o dinheiro que entra todos os meses. É o dinheiro que entra recorrentemente, repetidamente, e a gente pode se planejar para ele, né? É muito comum, por isso, organizações trabalharem com doadores mensais. Eu mesmo sou doador mensal de várias organizações. Muito, né, várias organizações nas quais eu estou no conselho, nas quais eu atuo. Além de eu ser voluntário, eu dou mensalmente para essas organizações. Muitas organizações investem muito nisso, né? Inclusive organizações religiosas, muitas delas que têm obras sociais muito fortes, fazem um trabalho impactante em conseguirem doadores mensais de recursos livres e recorrentes, né? Por boleto, por Pix, por cartão de crédito, por transferência. Mesmo aqui em casa, gente, eu moro em São Paulo, mesmo aqui em casa, em 2023, não chega a ser mensal, mas quase todos os meses, uma organização manda uma moto buscar uma doação que a minha esposa faz. Quase todos os meses. Mandam moto na cidade de São Paulo ainda buscar doação. Eu nem acho que vale a pena financeiramente. Mas a organização muda aqui, um motoboy, um rapaz que tirar a doação em dinheiro que a minha esposa faz. Isso é captação de recursos, é pensar estrategicamente em como gerar as receitas que vão financiar o nosso impacto e que vão tornar a nossa organização, no final do ano, independente, financeiramente independente. A gente não quer ser dependente de um único financiador, a gente não quer ser dependente do governo, a gente não quer ser dependente de poucas fontes, a gente quer ser independente, a gente quer ser vibrante. A gente quer ser transformador, a gente quer ser impactante. E para isso, a captação de recursos existe para garantir que a gente busque gerar receita que seja recorrente, que seja não carimbada
principalmente lembrando em trazer dinheiro para financiar a nossa iniciativa, pensando em trazer dinheiro para financiar a nossa organização. Tem uma pergunta aqui interessante que eu já vou responder, que é com relação à concorrência das instituições pelos mesmos recursos. É uma pergunta boa, porque ela é uma pergunta que vem mesmo, de vez em quando. A gente concorre no setor, né, entre nós, na captação de recursos? Será que isso realmente existe? E não é uma pergunta que eu ouço só aqui no Brasil, não. Eu ouço também nos Estados Unidos, o pessoal se pergunta sobre isso na Europa. Será que existe concorrência entre instituições sem fins lucrativos na hora de captar recursos? E eu vou dar uma resposta. Eu tenho duas respostas para essa pergunta. Uma delas eu ouvi num documentário que chama Quem Se Importa. Não sei se vocês já assistiram, um documentário da Mara Mourão que traz especialistas em. Deixa eu até colocar aqui no chat para vocês. Quem se importa? Antigamente tinha no YouTube, eu não sei se tem ainda. Ela entrevistou vários empreendedores sociais e um deles o Rodrigo, acho que é o Rodrigo, é o Wellington Nogueira. Pergunta ali, e tem concorrência no nosso setor? Quer dizer, uma ONG concorre com a outra ou a gente concorre com a falta de atendimento para as pessoas que são nossa causa? Quer dizer, ou a gente concorre com problema social? Porque uma ONG que trabalha, por exemplo, com pessoas de rua, ela está concorrendo com outra ONG que também atende pessoas de rua, ou ela está concorrendo com a situação das pessoas de alta vulnerabilidade social que estão na rua. Quer dizer, não é melhor a gente ter mais organizações trabalhando para resolver aquele problema social do que a gente achar que uma está concorrendo com a outra, porque o problema social é realmente aquilo com o que a gente concorre como organização da sociedade civil. E essa é uma visão muito interessante, mas eu tenho uma segunda resposta para isso, se uma ONG, se uma organização concorre com a outra, que é uma resposta que diz respeito ao que eu vejo na sociedade brasileira. De forma geral, tem muito espaço para a sociedade brasileira crescer apoiando as iniciativas sem fins lucrativos, doar para as ONGs. Os números mostram que nem 40% dos brasileiros doam dinheiro para as ONGs todos os anos. Nem 40%, quer dizer, 4 em 10 brasileiros não estão ainda ajudando a financiar projetos sociais, não estão ainda ajudando a financiar as ONGs. A gente não está concorrendo uma com a outra, a gente está concorrendo com a falta de hábito das pessoas de ajudar as organizações, de gerar impacto. A gente está concorrendo com um pensamento muito forte na cabeça do brasileiro de que apenas o governo devia resolver tudo. E como o governo é ineficiente, as ONGs existem para fazer o que o governo não faz direito. Esse é um pensamento muito forte no nosso setor. É muito possível que muitos de vocês tenham também, tragam também essa visão de que só existe ONG porque o governo é ineficiente, só existe projeto social porque o governo não faz direito. Não é uma afirmação correta, no sentido de que a sociedade civil organizada, as ONGs, existem como parte da democracia, para fortalecer a democracia. E existem mesmo em países onde há pouquíssimos problemas sociais. Ainda assim, há uma sociedade civil vibrante, muito forte. No caso do brasileiro, a gente naturalmente vai precisar de mais organizações atuando em espaços de assistência social, por exemplo, de saúde, onde o governo tem menor capacidade de agir. Mas a gente não concorre com o governo e a gente não concorre uma com a outra. A gente concorre justamente com essa falta de visão que existe da importância do setor sem fins lucrativos para a sociedade civil, para a democracia. A gente concorre com a ideia de que as pessoas não têm que doar para as ONGs porque já pagam imposto. Elas falam muito isso. Eu não vou doar porque eu já pago imposto. E eu vou doar para uma ONG fazer o que o governo devia estar fazendo, então não vou doar. Essa visão é que é com ela que a gente concorre e que a gente se prejudica. Então, captação de recursos é trabalhar para que a gente gere as receitas necessárias, principalmente dinheiro, para financiar nossas atividades e conseguir ser financeiramente independente e gerar impacto na sociedade. E existem várias formas, várias técnicas, né, de ser financeiramente independente. Então, tem uma pergunta aqui do João Paulo, se rifa solidária seria uma receita importante. Olha, João, o Xará, na verdade, né? Olha, Xará, eu sou conselheiro de uma organização, a Kibonoye, o Márcio citou, a Kibonoye arrecada R$ 300 mil por ano com uma rifa. Uma rifa muito antiga, né? Tem dezenas de milhares de compradores dessa rifa, a gente rifa um carro, nem pode chamar de rifa, tem uma lei, tá?
para rifa beneficente, que é sorteio beneficente, tem uma lei. Você tem que pedir autorização do Ministério da Economia, pagar uma taxa. Infelizmente, no Brasil, é muito difícil fazer do bem, até porque o próprio governo não entende o que é captação de recursos e taxa as ONGs, né? Então, tem que pedir uma autorização do Ministério da Economia. Muitas ONGs não fazem isso, então elas nem chamam de rifa, elas chamam de ação entre amigos. É muito comum esse nome, ação entre amigos. Porque aí não vai pedir autorização lá no governo, não passa pela burocracia, faz uma coisa pequena, né? Aqui em Monoia, a gente faz uma ação entre amigos que arrecada R$ 300 mil. É uma receita importante. Eu gosto do engajamento de pessoas, né? Por meio de eventos, eu vou falar de eventos daqui a pouco, por meio de bingos, essas iniciativas. As pessoas gostam, o brasileiro gosta muito, né, de se encontrar. A Rosilene está perguntando aqui se captar via imposto de renda é um bom caminho. Rosilene, é mais difícil. No Brasil, captar via imposto de renda é mais difícil em razão da legislação que a gente tem. Porque olha só, né, contar rapidamente isso para vocês. Como é que funciona quando a gente vai no imposto de renda declarar que a gente fez uma consulta médica e vai abater do imposto? A gente pega a nota do médico, a gente declara lá, coloca o nome do médico, o CRM do médico, o valor da nota e põe lá no aplicativo do imposto de renda e o sistema já calcula quanto que a gente vai abater do nosso imposto de renda por ter feito uma consulta médica. Super fácil, super rápido. Hoje em dia, para muitas pessoas já vem até preenchido. Né, quando elas usam o formulário, elas usam direto no site da Receita, já vem a declaração já vem pré-preenchida com esses dados. Como é para a gente abater imposto de renda de uma doação? A ONG tem que ter um projeto aprovado no governo, ou num fundo, um fundo municipal, ou lá no governo federal, se for de cultura, se for de esportes, se for de saúde. Tem que ter um projeto aprovado no governo. A ONG tem que abrir uma conta específica no Banco do Brasil ou na Caixa só para receber esse dinheiro. A gente tem que fazer um cálculo para saber quanto que a gente pode doar para aquele projeto. Depois tem que receber o recibo. A ONG tem que declarar que a gente fez a doação, para depois a gente também declarar no imposto de renda. É uma burocracia tão grande para fazer via imposto de renda, doação tão grande. Tem tantas leis para algumas causas e nem para todas as causas, que é uma loucura. Então, é um bom caminho? Olha, é um caminho de possível para receber recursos carimbados, inclusive porque tem que ser um projeto aprovado e tudo. Não é um bom caminho porque é burocrático, porque é muito difícil. Existe a possibilidade. O que eu gostaria que a gente tivesse no Brasil? Que doar via imposto de renda fosse tão fácil como nos Estados Unidos, como é no Brasil declarar uma despesa de educação, uma despesa de saúde, né? E a Ana está perguntando aqui se as contribuições mensais podem ser feitas pelas famílias assistidas pelas organizações de comunidade. É uma ótima pergunta. Eu tenho e é uma realidade que eu vivo lá, inclusive na Kibonoye. A resposta direta é pode. Ninguém é proibido de doar, né, para a organização da qual recebe apoio. Ninguém é proibido, né? E eu falo isso muito para organizações onde as comunidades, onde gerou renda nas comunidades. Tem muita organização que tem sede num bairro, e o bairro, que era um bairro muito humilde, com o tempo o bairro se desenvolveu, as pessoas ascenderam socialmente, mas continuaram morando no território, mas hoje elas teriam renda para doar para a organização, para contribuir. Eu vejo muito isso com várias organizações, né, conseguindo buscar recursos na própria comunidade, no próprio território. E na Kibonoye, que é onde eu sou conselheiro, a Kibonoye é uma casa aqui em Itaquaquecetuba, não sei se alguém conhece, Itaquaquecetuba, a gente tem uma casa lá onde moram 70 pessoas idosas com deficiência intelectual. 70 idosos, a maioria idosos, na verdade não todos, não é uma casa de idosos, é uma casa de pessoas com deficiência intelectual. Moram 70 lá. Muitas das famílias dessas pessoas doam para Kimonoye. Quer dizer, os familiares deles são atendidos e abrigados por nós, recebem todo o carinho do mundo, todo o cuidado do mundo, e as famílias beneficiadas doam para Kibo. Doam quanto elas querem, né? O valor que elas definem, não é uma mensalidade, a gente não cobra mensalidade, mas elas fazem uma doação e é uma fonte de renda interessante. Tem que tomar cuidados, tem caminhos para isso, mas sim, é possível também que a comunidade contribua para gerar recurso, para gerar dinheiro para as nossas iniciativas.
O que faz o sucesso da captação de recursos? Só deixa eu pegar meu celular aqui para não perder a hora. Porque eu gosto de falar demais, já são 10h27. Eu gosto de falar muito, mas eu gosto também de já estar respondendo as perguntas, justamente por isso. Porque senão a gente pega, vocês pegam um palestrante que fala muito, eu vou falar até às 11 horas, eu não vou responder as perguntas de vocês, vou deixar todo mundo chateado. Não? Então eu já vou respondendo, porque eu falo muito do mesmo jeito, mas pelo menos eu já vou tirando as dúvidas. O que é importante de captação de recursos? É que entre na cultura da organização. Tem que fazer parte do dia a dia da organização. Não pode deixar para captar recursos quando o dinheiro estiver acabando. Tem que estar no sangue da instituição, tem que estar na alma, tem que fazer parte da mentalidade de vocês. Nós captamos recursos tão bem como nós fazemos projetos, como nós atendemos as pessoas. Tem que fazer parte da cabeça do conselho, da diretoria. Não é só contratar um captador, contratar uma pessoa para fazer captação e achar que se resolve desse jeito. Não funciona contratar alguém se a cultura da organização não respirar a captação de recursos. Eu tenho tantos exemplos que eu poderia compartilhar. Eu sou conselheiro de uma organização que chama NHR Brasil. É uma organização lá de Fortaleza que trabalha no tema da hanseníase, né, para promover a prevenção e os cuidados da hanseníase. Hanseníase é a palavra moderna para lepra, né, que a gente no Brasil não se fala mais lepra, se fala hanseníase. A fundação foi criada 1 ano atrás. Tá? Eu sou conselheiro curador dessa fundação. O tempo inteiro, toda reunião que participo, eu sou o conselheiro chato que fica falando. A gente tem que pensar em estratégia de captação de recursos. A gente tem que colocar no site o botão de doação. A gente tem que pedir doação dos conselheiros. Os conselheiros têm que doar, porque isso tem que fazer parte da cultura da organização. Eu vejo a NHR fazendo trabalhos maravilhosos de prevenção à hanseníase e a captação de recursos muito ruim, porque depende. Muito ruim é um exagero, né? Ainda não desenvolveu, porque depende. Tem o dinheiro holandês, muitas organizações fazem isso. Elas têm uma fonte de receita, a igreja doa um valor que é responsável por 80% da minha organização, então eu estou confortável, eu não preciso trabalhar. A prefeitura banca 90% da minha estrutura. Por que eu vou captar se eu tenho 90% bancado pela prefeitura? Porque se a prefeitura sair, e na hora que a prefeitura sair, se eu não tiver uma diversidade de fonte de receitas, se eu depender só da prefeitura, eu vou quebrar junto. Isso pode acontecer e acontece para muita organização. Na pandemia, então, muita organização fechou na pandemia porque era muito dependente de poucas formas de recursos, de poucas fontes de recursos, de poucas formas de captação e não conseguiu se preparar para diversificar, para não ser dependente. Então, tem que estar na cultura da organização, captação de recursos, tem que fazer parte do dia a dia, que é o que o Márcio está trazendo aqui, que a dependência é uma fonte, de uma única fonte arriscada. Como é que a gente consegue financiar financiadores diferentes, né, para o projeto, para a nossa organização? A gente consegue com planejamento. Tá? Vejam, captação de recursos não é uma coisa de uma hora para outra. Não se resolve a realidade de dependência financeira, não se resolve a realidade da falta de recursos de uma instituição de uma hora para outra. A não ser que vocês deem sorte, apareça um doador, que doe lá um dinheiro fantástico, que pelo menos para aquele ano a situação de vocês está resolvida. Pode acontecer, mas não é o comum. Como é que a gente resolve essa dependência? Como é que a gente começa a construir a nossa independência financeira, a nossa captação de recursos, para que a gente tenha mais financiadores e não fique dependendo só de um? Com planejamento. Toda organização deveria construir um documento que se chama um plano de captação de recursos. É um documento que vai dizer qual é a minha meta financeira, de onde que esse dinheiro vai vir, quais são os possíveis financiadores. Gente, de onde pode vir dinheiro da organização? Pode vir do governo, pode vir de doadores, a gente pode vender um produto, a gente pode ter uma poupança, tem muita organização que tem imóvel, vem o dinheiro dos aluguéis, tem várias fontes de recursos. A gente tem que planejar para saber de onde vai vir esse recurso. Então, o planejamento existe junto com a captação de recursos. Ele vem junto com a captação de recursos. E a gente defende muito, a gente fala isso, que toda organização deveria ter um plano de captação. Nem que seja um documento de 2 páginas, gente, porque eu não estou achando aqui que todas as organizações são milionárias e gigantescas e têm capacidade de fazer um plano de 30 páginas para arrecadar 10 milhões por ano. Não é essa a realidade de vocês.
As organizações são pequenas, são comunitárias, são a grande maioria, são muito ligadas às pessoas que as fundaram, que se dedicam, né, de corpo e alma aos projetos. Então, a gente faz um planejamento baseado na nossa realidade. Como é que a gente começa a captação de recursos? Se eu não tenho nenhum doador, hoje, eu vou trabalhar para daqui até o final do ano para ter 10 pessoas doando R$ 30 para a minha organização. R$ 300 por mês. Eu vou trabalhar para no final de 2024, os 10 doadores se converterem em 50. 50 doadores doando, quem sabe, R$ 50 por mês, R$ 2.500 por mês. Eu vou crescendo, isso é planejamento, né? Eu vou construir as minhas metas, eu vou pensar de onde vai vir o meu recurso, quais serão as minhas fontes, e eu vou investir em captação de recursos. Mas ninguém começa grande, não precisa começar grande. E eu conheço a realidade das organizações e essa é sempre uma pergunta muito difícil. Como é que eu invisto em captação? Como é que eu começo a captar se eu não tenho dinheiro para investir? Por isso que eu sempre falo, a gente começa humilde, a gente começa pequeno, mas a gente faz algumas coisas mínimas que são possíveis e são relativamente fáceis. Por exemplo, ter um site, ter um botão de doação, né, está cada vez mais acessível hoje em dia. Não custa, aliás, ter pessoas doando um valor mensal para a gente via cartão de crédito, praticamente não tem custo para a organização. Mesmo que a organização não saiba criar um site, ela consegue criar uma conta no PagSeguro, que seja, né, no PayPal, ou no PicPay, para ter doadores recorrentes, para ter doadores mensais via cartão de crédito. Se ela tem um pouquinho mais de capacidade, de estrutura, vai colocar um sistema de doação. Vai colocar lá, chama Doação Solutions, chama TrackMob, pode chamar Doare, Risu, tem várias empresas, essas são empresas, tá, gente? Tem várias empresas que oferecem plataformas de doação. Já é um pouquinho mais avançado, né? Depende da capacidade da organização, mas aí você vai criar uma régua de relacionamento, né? Você vai criar um relacionamento, construir um vínculo com quem doa. Você agora, até para ficar também na pergunta do Márcio, a doação de pessoa física não é só uma das formas de financiar os projetos. A gente pode escrever propostas para editais, a gente pode trabalhar com empresas, a gente pode buscar doadores internacionais, né? A gente pode fazer eventos. Então, eu até falo aqui mais para frente, vamos seguir, né? Eu até falo, mas antes de falar um pouco do que está pegando firme, só reforçar a importância da governança, gente. A governança é fundamental. O que é governança? A governança é como a gente toma a decisão dentro das organizações, é como a gente se estrutura, né? Então, quem decide na organização? Quem toma as decisões estratégicas, né? E quem executa essas decisões. A governança é muito importante para a captação de recursos, porque é muito comum nas organizações, em especial nas organizações pequenas, e quem decide é quem executa. As organizações elas ainda não têm uma estrutura muito grande, então elas têm uma diretoria executiva voluntária, né? Quem fundou a organização também é quem está tocando o projeto, por exemplo. É quem decide quem toca o projeto. Então, pensar em governança, pensar na capacidade de estruturar melhor essa tomada de decisão e essa execução dentro da organização é fundamental para a captação de recursos. Tem até um guia do IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu vou pôr o link aqui para vocês, para quem gostar desse tema. Tem um guia de governança no IBGC, que ajuda as organizações a pensarem na melhor forma delas se estruturarem internamente, porque isso vai ser fundamental na captação de recursos. A mesma pessoa que decide o plano de captação, decide as estratégias de captação, se ela vai executar, ela tem que tomar os cuidados para que a decisão seja bem pensada, não seja influenciada pelo dia a dia das organizações, né? E uma organização é uma palavra que tem sido muito utilizada ultimamente, e na captação de recursos é fundamental. Uma organização pode trabalhar muito com o tema da transparência. Isso tem muito a ver com captação de recursos para gerar e fortalecer o vínculo que as pessoas têm com a nossa organização. Está super forte hoje em dia. E vai contribuir muito com a captação de recursos de vocês se vocês mantiverem uma página na internet ativa, se vocês mantiverem redes sociais. Ninguém doa para quem não é conhecido, gente. É muito difícil. Claro que se a gente tem amigos e a gente pede para os nossos amigos podem até doar para a gente. Uma vez, outra vez, 3 vezes. Mas aí o nosso círculo de potenciais apoiadores vai ficar pequeno, vai ficar restrito.
Quando a gente se torna conhecido das pessoas, quando o nosso projeto, a nossa iniciativa cresce, né, a gente tem um potencial muito maior de pessoas que podem doar e participar dos nossos projetos. Então, ter página na internet, manter redes sociais é fundamental. Comunicação, a captação de recursos e a comunicação são competências irmãs na gestão de uma organização da sociedade civil. Tem que investir em comunicação. Se você tem capacidade de ir atrás de selos, de certificações, vão atrás do selo DOAR, por exemplo, que é um selo dado por uma iniciativa que chama Instituto do Ar. A gente é avaliado por especialistas em gestão de ONGs, e se a gente for aprovado, a gente recebe um selo que pode ser utilizado para divulgar a nossa organização. Olha, nossa organização tem o selo de gestão e transparência em administração do terceiro setor. Se a sua organização tem capacidade de ter uma auditoria, de ser auditada, melhor ainda. Isso aqui já é mais difícil, tá, gente? Isso aqui já é mais caro, né? Tem que ter capacidade de contratar uma auditoria. Mas são ferramentas, instrumentos que ajudam a fortalecer o nome da organização, a marca da organização, para alavancar a nossa captação de recursos. E o que está em voga hoje em dia, né? Para a gente que quer trabalhar em captação de recursos, para a gente que está promovendo o tema da captação de recursos, qual é o futuro da captação para vocês que estão pensando em captação e querem viabilizar os recursos para os projetos de vocês? O que não pode esquecer? O que está fazendo muito sentido? E eu poderia falar aqui, por exemplo, de inteligência artificial. Eu nem coloco inteligência artificial porque está todo mundo falando de inteligência artificial. Ajuda muito na captação de recursos, não tenho dúvida. Vocês querem escrever um e-mail para potenciais doadores. Se colocar lá no chat GPT, ele dá um exemplo, uma sugestão de e-mail. Vocês colocam um comando legal, ele dá uma sugestão. Ajuda. Está ótimo. Na inteligência artificial está aí. Mas o que realmente é importante para mim, e no Brasil, especialmente no Brasil, o que é importante falar quando a gente fala de captação de recursos? Eu já disse muito sobre isso, mas eu vou reforçar. O foco no indivíduo. É muito fácil para a gente pensar em empresas, pensar em governo, pensar em alguém que possa doar 100 mil de uma vez. O governo que, se a gente fizer um projetinho bom, entra 200, 300 mil para o nosso projeto, para a nossa iniciativa, só que a gente fica dependente só daquele órgão público. A gente fica dependente só daquela empresa. Ou é verba incentivada, como alguém aqui perguntou, né? É sempre recurso incentivado, então é recurso carimbado. Acaba sendo relativamente fácil, porque às vezes a gente pensa nesses como grandes doadores, né? E a gente esquece de focar nas pessoas. E eu sou particularmente apaixonado pela doação de indivíduos, pela parceria com indivíduos. As pessoas, eu, vocês que estão aqui, a gente se sensibiliza, a gente tem causas, a gente sofre com os problemas sociais. Todo mundo aqui sofre, né? Porque a gente tem coração, a gente é ser humano. E a gente tem muitas causas que tocam a gente. A minha causa em particular é crianças. As organizações para as quais eu dou, em grande maioria, são organizações que trabalham com crianças. Porque eu não quero que nenhuma criança não tenha a mesma qualidade de vida que as minhas duas filhas têm. Eu ofereço o máximo para as minhas duas filhas. E eu sofro, aqui em São Paulo, eu vejo o tempo inteiro criança na rua, tendo que trabalhar na rua, né, tendo que viver debaixo de ponte. É uma coisa que mexe muito comigo, me faz sofrer, né, do ponto de vista individual. Então, eu dou para organizações que trabalham com crianças. Eu, JP, eu, João Paulo, aquilo que mexe comigo. São 200 milhões de brasileiros. Milhões de pessoas que sensibilizam. A grande maioria de nós tem causa, se sensibiliza. E a gente tem que lembrar que os indivíduos são potenciais bons doadores para a nossa organização. Boas fontes de recurso. Às vezes a gente esquece, a gente acha difícil. Um doador dá R$ 40, R$ 50, uma pessoa dá R$ 100, é diferente de uma outra que pode doar 1 milhão, uma empresa que pode doar 1 milhão, é diferente. Mas essa pessoa que doa R$ 50 por mês hoje tem a tendência a continuar como doadora por muito tempo. Né? E uma empresa muda a estratégia, de repente a prefeitura muda o prefeito, a prefeita, de repente muda a prioridade. Né? Eu vou dar um exemplo, eu sou lá na FECAP, né? A FECAP é uma escola sem fins lucrativos, eu sou professor. Lá na FECAP eu cuido do fundo de bolsas. A gente recebe uma doação de R$ 2.700 de uma família que está doando o valor de uma mensalidade
equivalente ao que a filha dela pagava quando a filha dela estudava na escola. Porque a família ficou tão feliz com o cuidado e o carinho que a gente deu para a filha dela, que voltou depois para a escola, veio falar comigo e me dizer que queria doar por mais 3 anos, que é uma escola de ensino médio, né? Por mais 3 anos, o mesmo valor da mensalidade, para ajudar uma outra criança a ter educação como a filha dela teve. Eles que nos procuraram, eles sabiam que a gente recebia doações e nos procuraram. As pessoas têm causa, as pessoas se vinculam às organizações por meio da causa, né? E tem milhões de pessoas que já doam e outras milhões ainda mais que não doam. E a gente tem que focar no indivíduo quando a gente fala de captação de recursos. E as pessoas não apenas doam, elas compram a rifa, que alguém comentou aqui, elas participam dos nossos eventos. Eu já volto aqui. Elas participam dos nossos eventos. Eventos de captação de recursos, gente, dá muito retorno, dá muito sucesso. Aqui em São Paulo, pelo menos, para quem é do estado de São Paulo, festa junina, por exemplo, dá muito dinheiro para as ONGs que fazem festa junina, além de dar dinheiro para as igrejas, para as escolas. As festas juninas é um dos eventos que mais dá dinheiro para projetos sociais aqui em São Paulo. Agora, no final de setembro, lá na Quibonoê, a gente faz a festa da primavera. A gente reúne 15 mil pessoas por 2 dias para dançar, para comer, para participar de bingo. A gente arrecada quase R$ 1 milhão. As ONGs, quando tem mais estrutura, a Gerando Falcões, que é uma ONG muito famosa, né? Não sei quem conhece, a Gerando, aí já tem estrutura, né? Já tem uma pessoa que é muito bem articulada, que é nossa, me faltou o nome agora do rapaz, o Edu Lira, muito bem articulado. Ele fez um evento 2 dias atrás, ele arrecadou R$ 35 milhões numa noite. Isso é fora da realidade, tá, gente? Ninguém faz isso, assim, mas é uma coisa muito extraordinária, arrecadar R$ 35 milhões numa noite. Mas fazer um evento para arrecadar 100 mil, 200 mil, 500 mil, é possível para as organizações, né? E isso traz as pessoas para conhecerem a nossa organização, para se tornarem doadoras, para se tornarem parceiras. Então, quando a gente está no território, quando a gente está na ponta, né? Quando a gente tem uma região, as pessoas conhecem a gente, elas participam a gente é brasileiro, a gente adora se encontrar, a gente adora se ver, a gente adora um bingo, uma pamonha, um churrasquinho, né? Uma brincadeira, de uma barraca de brincadeira. A gente adora a gente sociabilizar, né? Então, focar em indivíduos e aproveitar as várias maneiras que os indivíduos podem contribuir para a nossa organização, do meu ponto de vista, é o futuro da captação de recursos e é fundamental para uma organização buscar a sua independência financeira. Tá? E para saber mais, onde é que vocês podem saber mais de captação de recursos? Para a gente concluir, tem mais esses últimos minutos. Bem, eu estou colocando aqui meu livro, mas deixa eu colocar também, antes disso, para vocês, 2 sites. Eu já deixei aqui eles preparados, 2 sites que eu não pus nos slides. Vamos voltar aqui para o Zoom e botar aqui no chat. Primeiro, o site. Ups, foi o site errado. Primeiro, gente, para quem está conhecendo agora de captação de recursos, para quem não conhecia o tema, para quem está vindo estudar agora captação de recursos, primeiro você tem que conhecer o site da BCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Essa ONG que eu fui diretor por muitos anos, que é a ONG que promove o tema da captação de recursos. Tudo o que eu falei, a BCR defende, a BCR acredita, a BCR estuda. Vocês podem acessar o site da BCR, tem muito conteúdo bom lá, muitos editais também, e em especial se cadastrem para receber o boletim semanal gratuito da BCR. Todos os meses chega um boletim, todas as semanas, desculpa, toda quarta-feira chega um boletim com dicas de captação de recursos, com artigos, com notícias de captação de recursos, vai ajudar muito vocês. É um por semana, é de graça, é toda quarta. Sigam a BCR nas redes sociais também, se quiserem, não tem problema nenhum. É uma ONG muito legal, uma ONG, ela não vai captar, tá, gente? A BCR não capta para vocês, não é consultor, não presta serviço para as ONGs, é uma ONG que promove o tema da captação de recursos. E a outra referência que eu quero indicar para vocês é o Dia de Doar. Dia de Doar, que é uma iniciativa que eu fiz parte também, eu trouxe para o Brasil, é um movimento global
para promover a doação. E é muito ativo, no Brasil em especial, o Dia de Doar é muito ativo, e uma vez por ano a gente faz uma grande festa para celebrar a doação e para pedir doação. E esse ano é dia 28 de novembro. E muitos de vocês estão aqui, muitas de vocês que estão aqui, que nunca captaram, talvez, que nunca tenham pedido doação, podem aproveitar o Dia de Doar para ter uma primeira experiência, para testar, para pedir doações, para fazer uma iniciativa de doação, um evento de captação de recursos. É 28 de novembro, tem tempo, dá para fazer isso, né? Então sigam o Dia de Doar, conheçam o Dia de Doar, sigam nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, está muito ativo o Dia de Doar lá, ou em outras redes também, para vocês verem as possibilidades que existem para quem quer desenvolver captação de recursos. Né? Quem quer estudar um pouco mais, né? Quem quer ler sobre isso, tem um livro meu. Eu acabei de escrever, infelizmente a gente está online, eu não consigo dar para vocês uma versão física, eu tenho a versão física do livro, mas ele está disponível em versão online, no Kindle, no Google, na Amazon. É um livro até bastante acessível, acho que está R$ 30 na versão online. São 100 páginas, 120 páginas, onde tudo isso que eu falei aqui eu descrevo lá. Tá? Eu não sou consultor, tá, gente? É uma coisa sempre importante de marcar. Eu não presto serviço de consultoria, eu trabalho para uma ONG, eu sou diretor de uma ONG, mas eu sou um estudioso da captação de recursos. Eu gosto do tema da captação de recursos. Então, eu escrevi um livro sobre isso, a convite do Senac. Vocês podem depois achar. Eu vou até colocar o link aqui direto da Amazon, já para quem quiser dar uma olhadinha na Amazon também. E, por fim, quem quiser me acompanhar, gente, eu tenho um boletim lá no LinkedIn. Eu escrevo no LinkedIn a cada 2 semanas, uma vez por mês, eu escrevo artigos sobre captação de recursos, sobre dados das ONGs. Então, esse QR Code leva vocês lá para o meu LinkedIn, para esse meu boletim do LinkedIn, mas eu vou colocar aqui o link também direto para quem tiver no celular, né, e quiser só clicar. Esse eu tinha esquecido de deixar separado, mas eu vou colocar o link aqui direto para quem quiser me seguir ou para quem quiser depois falar diretamente comigo, tem alguma dúvida, vocês querem perguntar, querem me acompanhar, está aqui o meu e-mail para vocês. Eu sou super acessível por e-mail, adoro contribuir voluntariamente, tirar uma dúvida ou outra. Não consigo, naturalmente, nunca vou conseguir ajudar, nunca não, mas não vou conseguir ajudar vocês, não vou fazer captação, não sou consultor, mas até posso indicar, se vocês quiserem. Tem muitos amigos que trabalham nessa área, mas se tiverem dúvidas sobre captação de recursos, se quiserem saber alguma curiosidade, algo que não deu para perguntar nesses últimos 10 minutos que a gente tem, fiquem à vontade para me inscrever ou fiquem à vontade para me seguir também no LinkedIn, lá no meu boletim, e eu consegui achar o link direto, eu vou colocar aqui para vocês. Então, deixa eu interromper o compartilhamento para a João gente Paulo, partir para as perguntas e respostas. Diga, Márcio. isso, olha, muito obrigado aí, né? A gente sabe que o tempo é curto e a gente tem algumas perguntinhas aqui que eu gostaria de te passar, ver se você consegue nos ajudar aqui, aprofundar um pouco, está dentro do que você já falou. Né? O senhor falou da transparência e os doadores geralmente querem saber como o seu dinheiro está sendo gasto. Né? Qual o nível de detalhes o senhor recomenda na prestação de contas? Que tipo de detalhes você acha que tem que passar na prestação de contas? É publicar balanço? O que você pensa a respeito disso, João? Legal, boa pergunta, Márcio. E o que eu acho que é o mínimo que toda organização deveria fazer, né? Eu voltaria para aquele slide que eu falei de transparência. Se possível, gente, cada um tem uma estrutura diferente aqui, cada um é uma realidade diferente, mas se possível, a organização tem que ter um site, tem que ter uma página na internet com os dados da organização, os projetos da organização, o nome das pessoas que lideram a organização, é importante ser transparente com quem lidera a organização, né? E, Márcio, se puder ter lá um relatório anual de atividades, é fundamental para gerar transparência, um relatório anual de atividades. Nesse relatório, colocar os dados da receita, os dados da despesa. Se a organização faz direitinho o balanço dela, como deveria fazer, toda organização deve fazer, publica no site lá o DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, né? O balanço patrimonial, publica no site, gente. Não precisamos ter vergonha, ou não precisamos achar aquela pergunta que foi trazida, que eu fiz antes. Tem concorrência? Não, né? Não tem concorrência. Ser transparente, gente, a gente concorre com a falta de transparência no nosso setor, porque a gente existe pela causa. Nós não somos empresas.
que estamos no mercado competindo, então, que aí não pode divulgar número porque é segredo. Não, a gente tem que ser transparente. E isso, Márcio, é o que vai garantir o início da confiança, da relação de confiança nossa com os doadores. Se é um grande doador, se é uma empresa que doa 1 milhão, aí talvez a gente faça um relatório específico para essa empresa. Ou o governo pode pedir um relatório específico para o governo. Para a sociedade civil como um todo, mídias sociais atualizadas, um site atualizado, fazer um relatório anual de atividades e colocar essas informações no relatório. Maravilha, obrigado, João. Uma outra pergunta aqui, João, que a gente recebeu aqui pelo WhatsApp. Uma instituição social vender produtos, acho que você comentou um pouco disso, a questão de foco. A pessoa está perguntando, uma instituição social vender produtos, não é tirar o foco da atividade fim? Não é não, Márcio, é uma boa pergunta, eu a reconheço, eu aceito, mas não é não. Às vezes, para aquela organização, é o modelo que ela encontrou para gerar a sua sustentabilidade. Em Minas, tem uma organização muito legal, nossa, me falta o nome agora, que tem uma fábrica de vergalhões. Ela achou um mecanismo que com a fábrica ela gera um lucro, é um negócio social da ONG, e ela gera um lucro que vai viabilizar o impacto social. Aqui em São Paulo, a Fundação Dorina Novil, desculpa, não é a Dorina Novil, é a Laramara. Aqui em São Paulo, a Laramara, que é uma organização que trabalha com pessoas cegas, a Laramara tem uma gráfica, ela imprime bulas de remédios e com o lucro da gráfica ela mantém a organização. E é possível, é legítimo, tá? A organização tem que ver se faz sentido para ela. Pode não fazer sentido para a organização. Eu vou dar um outro exemplo: bazares sociais. É venda, gente. Bazar é venda. Muita organização se financia com o lucro dos bazares. Então, a organização tem que ver se faz sentido para ela. Talvez, para a maioria das organizações, não vá fazer sentido ter um negócio social, vender um produto, ela não tem estrutura, ela não tem equipe, ela não consegue priorizar. Mas, particularmente, eu não acho que perde o foco, desde que ela saiba fazer bem feito, que não, uma coisa não impacte a outra, que ela crie como negócio de impacto social. Gente, tem uma organização que vende em Viçosa, a Universidade de Viçosa vende a Hannah Krishna. Obrigado, Márcio, essa mesma. Isso mesmo. Eu pensei Fundação Sara, mas não era, eu sabia que não era. Hannah Krishna, obrigado. A Universidade de Viçosa vende doce de leite, né? E os lucros da venda de doce de leite financiam a instituição. Enfim, vamos lá, temos mais 5 minutos. Maravilha. Assim, um exemplo bacana também é a Fazenda Esperança, no interior de São Paulo, né? Com Frei Hansa e trabalho muito bonito, né? Uma outra pergunta: o senhor aconselha a entidade a ter um funcionário como captador de recursos ou o senhor aconselha a ter um prestador de serviço? Como é que porque você mencionou essa questão da captação, né, de ter um profissional. É melhor ser funcionário ou é melhor ter um Claro. externo? Qual é o mundo ideal? Eu vou falar o mundo ideal e vou falar a realidade. Qual é o mundo ideal? No mundo ideal, toda organização teria uma área de captação de recursos estruturada internamente. Um departamento, uma divisão, uma gerência de captação de recursos com uma equipe de captação de recursos. Teria lá um diretor ou uma diretora de captação, gerentes de captação, analistas de captação, estagiários e estagiárias de captação. Seria uma estrutura. Algumas organizações muito grandes têm isso. Um GRAAC, Hospital do Câncer Infantil, Hospital da Baleia, Child Fund, o Médicos Sem Fronteiras, aldeias infantis, Santuário Nacional. Eles têm áreas e departamentos de captação de recursos. Esse é o mundo ideal. Então, o mundo ideal, Márcio, tem que ser interno, tem que ser dentro da organização. A maior parte das organizações é pequena, não tem nenhum funcionário, muito menos tem um funcionário de captação de recursos. Então, nesses casos, se a organização não tem estrutura, não tem capacidade financeira para contratar um funcionário, ela pode buscar outras formas de começar a captação de recursos. Ela pode ter pessoas voluntárias na captação de recursos, ela pode ter um estagiário ou uma estagiária, e eventualmente ela pode até contratar um terceiro, um PJ. É mais difícil, não é o ideal, né? O ideal é que a captação seja feita de dentro para fora, que seja uma pessoa da equipe da organização, mas eu reconheço e eu sei qual é que é a realidade.
muitas organizações, para começar, não conseguem começar já contratando funcionário, porque não tem nem assistente administrativo para fazer a gestão, né? Então, começa pequeno e vai construindo essa estrutura. Mas, no médio prazo, a organização tem que buscar, sim, Márcio, ter uma estrutura interna de captação de recursos, ter uma equipe própria. Beleza, João Paulo. Realmente o tema é instigante, né, e nos provoca muito. Agora, para a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo aqui. Eu vou unificar duas perguntas e te passar a palavra, mas antes eu só queria informar a todos os presentes que o nosso encontro em setembro, na quinta-feira, a última quinta-feira de setembro, a gente vai tratar das questões ligadas à organização religiosa e a relação com as associações civis. Então, a constituição de organização religiosa e a relação delas com as associações civis. Então, na nossa última quinta-feira de setembro, o nosso assunto será a organização religiosa. É claro que a gente está falando dentro de uma estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana, que são a maioria dos nossos clientes aqui, mas também, com certeza, pode ser para outras instituições confessionais. Bom, João, as duas perguntas são as seguintes. A primeira, uma afirmação, que você falou, a questão de cultura, e a pessoa lembrou aqui que nos Estados Unidos, os colégios e as universidades, eles recebem doações dos seus ex-alunos, né? Então, Isso. a pessoa só fez essa afirmativa. E aí ele fala assim, olha, então como implementar essa cultura, né? Não seria um caminho implementar essa cultura? Porque você também mencionou a questão cultura, né? Mas falando aí de governança. E a outra pergunta, João, quais dicas o senhor pode nos dar para engajarmos mais os doadores e construir um relacionamento sólido? Está muito dentro do que você já falou, mas são as duas questões. Essa cultura americana dos ex-participantes doarem e como provocar um engajamento e relacionamento sólido. O que você pode nos dizer? Ok, vamos lá, em 30 segundos. Primeiro, essa questão da cultura de quem é ex-aluno, eu vivo muito, porque eu sou captador da FECAP, da escola onde eu sou professor, da fundação, né? E é verdade, nos Estados Unidos, gente, tem uma cultura, um hábito muito maior de devolver para a escola o que a escola nos entregou. Né? A escola é a nossa alma mater, é a mãe que nutre a gente, né? E a gente quer devolver. Eu vivo muito isso, gente. Eu fui aluno de escola pública, eu fui bolsista no cursinho, bolsista na faculdade, fiz outra faculdade pública. Então, praticamente a minha vida inteira, eu me beneficiei muito das oportunidades que eu tive e hoje eu dou para a universidade que eu estudei com bolsa. Eu sou um doador. Na FECAP, eu peço essa doação de volta também na FECAP. A gente não tem esse hábito, mas a gente tem que construir. E como é que a gente constrói? E aí vai também para a segunda pergunta que o Márcio trouxe. É relacionamento, gente, é comunicação constante. A gente não pede doação só quando o dinheiro acaba. A gente não fala com as pessoas só quando a gente quer pedir a doação delas. É comunicação constante. Na FECAP, o que eu estou fazendo na FECAP? Para conseguir receber doação de ex-alunos. Eu criei um boletim semanal, eu criei uma página do Fundo de Bolsas, eu coloquei um botão de doação no site da FECAP, todos os anos eu faço uma campanha do Dia de Doar, eu estou fazendo eventos, eu fico lembrando as pessoas que têm o Fundo de Bolsas que elas podem doar. Né? Eu fico colocando essa ideia na cabeça delas. Né? Mesmo que elas não doem hoje, talvez amanhã elas doem. Eu vou construindo a ideia e construindo o vínculo nelas da possibilidade delas doarem. É exatamente isso, porque realmente a gente não tem essa prática, não tem esse hábito, mas aquela história que eu contei dos pais dos alunos que vieram doar a mensalidade, eles só vieram doar a mensalidade para a FECAP porque eles viram no comunicado que a FECAP recebia doações. Às vezes as pessoas nem sabem que as escolas aceitam doações, porque as escolas não comunicam, não pedem. Então a gente começa a construir isso para a gente chegar, não vamos chegar no nível dos Estados Unidos, onde você tem muitos casos de pessoas ricas doando bilhões de reais para a escola. Isso é difícil acontecer no Brasil. Mas se a pessoa puder doar R$ 1.000, R$ 5.000 de uma vez, é um começo e vai ajudar muito quando tem mais doadores fazendo isso. Márcio, eu preciso ir, meu amigo, porque eu tenho uma reunião começando agora. Então, né, João Paulo, infelizmente. te agradecer imensamente, né, você estar conosco, partilhar conosco aí o tema, agradecer a todos os presentes,
os contatos do João, os senhores já viram em tela, esse vídeo será gravado, está disponível no YouTube. Acessem lá o link do livro dele, com certeza pode nos ajudar muito no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos, uma abençoada quinta-feira. Se Deus quiser, no próximo mês estaremos reunidos aqui novamente. Fiquem com Deus, muito obrigado. Obrigado, João, obrigado, Obrigado, Ricardo. gente. Tchau, tchau. Amém. Tchau, Ricardo, tchau. João.